Gomes arriscou e se deu bem. No embalo depois da vitória do Grenal, o Grêmio ganha um confronto direto, sobe na tabela, ultrapassa o Furacão e vai com muita confiança para enfrentar o Cruzeiro no meio de semana na Copa do Brasil e impõe ao Atlético Paranaense a terceira derrota seguida do Furacão. Adriel parece que ainda está sentindo depois daquela queda. O torcedor gremista faz festa e a gente vai para o último lance com a repercussão da vitória tricolor. Esse sinal amarelo do Furacão, 3 derrotas seguidas, preocupação para quarta-feira, o jogo do Rio na Copa do Brasil. Otávio Neto, bola é sua. De vez em quando a galera arrisca, a gente arrisca um pouquinho na vida e dá certo. Foi o caso do Renato Gaúcho. 3 pontinhos na ponta, hein, Otávio? Boa noite. Um abraço pra você, Jorge, um abraço pro torcedor gremista que tá aí fazendo a festa na Arena. Por falar em Arena, vamos lá, né? Aline Nastari, direto do gramado, diga aí, Aline. O jogo que o Grêmio veio, acho que eles executaram. Ele falando aqui. Fizeram um gol em uma transição muito rápida. Né? Copa do Brasil e também no Brasileirão. Como fazer para, nesse momento, não deixar 3 derrotas seguidas em um momento tão decisivo da temporada e tão importante para você? Bom, a gente sabe que é muito ruim a sequência que a gente tá. Mas, da mesma forma, a gente vinha de 5 vitórias consecutivas, né? E futebol é assim, a gente sabe das dificuldades nos momentos de derrota, mas faz parte do processo também. Então, a gente precisa ter tranquilidade nesse momento, continuar acreditando no trabalho que vem sendo desenvolvido, né? A gente está em primeiro no nosso grupo da Libertadores, estamos com uma vantagem muito boa para o segundo jogo da Copa do Brasil. E acertar os erros que a gente tem que acertar para que a gente possa vencer a próxima partida. Você falou da tal da bola parada, né? É algo que o Atlético tem que, de uma vez por todas, acabar com isso, acabar com essas falhas, esses equívocos. Monique, era um quesito que a gente não vinha sofrendo, né? A gente sofreu bastante no ano passado, mas esse ano a gente não vinha sofrendo. Mas como eu falei, minimizar os erros agora, ver o que a gente precisa melhorar ali dentro da área, algum encaixe, marcação setorizada, para que a gente possa parar de tomar gols desse tipo, que a gente sabe que bola parada decide jogos. Tá, então, Otávio, já Bruno Vini, que fez o segundo gol do Grêmio por aqui. Os jogadores do Grêmio foram agradecer aos torcedores que estiveram presentes aqui na Arena da Baixada, na torcida visitante. Beleza, Aline, a gente ouvindo aí então o Eric, né, falando sobre essa sequência complicada do Atlético, o Atlético que perde a invencibilidade na Arena. A última derrota do Atlético na Arena tinha sido em outubro do ano passado, o que faz com que essa vitória do Grêmio seja ainda mais comemorada, né? Até pelo fato do Grêmio ter mandado a campo hoje praticamente um time todo reserva. Você já pode participando com a gente, hashtag último lance. Claro que eu não tô sozinho nessa, nem poderia, além da presença aí de você de casa. Tô aqui com meus companheiros de aventura. Tudo bem, ô Bruno Formiga? Grande vitória do Grêmio do Renato Gaúcho, hein? Boa noite, Otávio. Boa noite pra todo mundo. Olha, baita vitória. Primeiro que o jogo foi muito legal. Acho que a Aline já tá com mais gente ali. Mais um personagem. Diga aí, Aline. É isso, o Bruno Vini chegando aqui. Bruno, eu queria que você falasse um pouco da importância dessa vitória, o quanto tem ainda de confiança que vem de um Grenal para um jogo como esse, depois da sequência do Grêmio, chegar a uma segunda vitória dessa e dentro de uma casa de um adversário que não tinha perdido na temporada ainda, um lugar difícil de jogar. Excelente pergunta, é muito difícil jogar aqui, eles não tinham perdido nenhum jogo ainda no ano. Nós viemos com um time com bastante desfalques, mostramos a força do grupo. Muitos garotos hoje aqui tendo uma oportunidade e você vê, dá orgulho, correndo, jogando mesmo a vida. A equipe do Atlético é uma equipe intensa, que busca bastante, tem jogadores de velocidade, qualidade, tivemos que neutralizar juntos ali. E do meu gol, é um momento especial para mim, porque a minha mãe está passando por um momento difícil e vai para ela está numa luta desde o ano passado. E não está sendo fácil, mas eu não faço mais minha obrigação de lutar muito aqui, porque ela está lutando muito lá em casa. E quando eu vejo ela no dia a dia superando muita coisa, e eu com saúde aqui, não faço mais do que minha obrigação de correr o máximo que eu posso. Pela minha família, pela minha esposa, meus filhos e minha mãe em especial, por esse momento. É uma doença grave, câncer. Força para você, agora uma coisa muito certa. O Grêmio vem com uma proposta de se defender muito bem e jogar nos contra-ataques. Tem que jogar o Brasileirão como ele pede. Não dá pra achar que vai se expor e vai sair ganhando e
ganhar de 3, 4-0 dos adversários fora de casa, todo jogo é muito difícil. Tem que ter paciência, tem que ser, como eu falei na entrevista nessa semana lá no clube, tem que ser copeiro, tem que se doar, tem que saber que às vezes vai ser uma vitória apertada, mas muito difícil, mas muito importante. E tem que ser equilibrado também, né? Porque vocês fizeram gol, sofreram gol e veio o segundo tempo, vocês conseguiram fazer o 2-1. O equilíbrio também é importante em competições como o Brasileiro, que é de pontos corridos. Maturidade, né? A equipe tá ganhando mais casca, mesmo com garotos participando, tá vindo nesse momento junto. E eu acho que o Grenal nos deu um caminho, era o nosso desafio manter esse caminho. Hoje a gente mostrou que a gente conseguiu mais uma vez mostrar a vontade para vencer jogos e agora evoluindo na parte técnica de grupo para conseguir realizar às vezes com um pouco mais de tranquilidade para deixar o torcedor mais tranquilo. Bruno, você falou da sua mãe, qual o nome dela e, enfim, deve estar muito orgulhosa de você nesse momento. Dona Jace, um beijo, você deve estar assistindo aí em casa. Fica forte aí que eu tô correndo aqui por você e você já superou muita coisa e vai superar mais isso. Obrigada. Otávio? Tá aí então o Vini, né? Grande declaração, grande entrevista dele nesse pós-jogo, emocionado, autor do gol da vitória do Grêmio hoje na Arena da Baixada. E você falava, né, Formiga, dessa grande vitória do Grêmio. Renato Gaúcho tem um plano, viu? Porque o Vini ali falou sobre maturidade, sobre elenco, sobre saber ganhar jogos nesse Brasileirão também fora de casa. Bate um dos melhores mandantes do campeonato hoje. O Grêmio com um time praticamente todo reserva. Um ambiente muito hostil jogar na Arena, não só pela torcida que faz a pressão, mas porque o time do Atlético é muito bom. E eu até me surpreendi com o primeiro tempo, que teve em boa parte o Atlético bem, mas depois o Grêmio até saindo na frente, conseguindo o controle. O jogo foi muito legal, assim, o primeiro tempo foi de várias trocas, de algumas situações até bem claras de gol, né? O Vitor Roque fez o primeiro, mas um pouco antes tinha perdido um muito parecido. O Renato fez um cálculo aí, uma crítica que já se fazia ao Renato no outro ciclo, né? De às vezes o brasileiro ficar ali um pouco minimizado e tal, mas ele consegue um resultado gigantesco nesse momento contra um adversário direto, tendo alguns destaques, né? Acho que o Cuiabano disparadamente no primeiro tempo foi o melhor jogador do time. Elogiado, né? E eu acho que a entrevista do Bruno é muito legal, porque assim, às vezes a gente no papel de analista, né? Eu acho que o Douglas hoje está num papel bem legal de poder analisar o que ele já viveu, mas às vezes a gente esquece que ali o jogo é um detalhe, né? Às vezes o cara tá jogando por muito mais do que a vitória ali, do que o desempenho individual. E o desafio de um cara desse conseguir entrar em campo com o problema que a mãe tem e com outras questões, o nível de concentração é muito admirável, assim, porque o talento, o desempenho é um detalhe dentro de um universo de pressão por, às vezes, renovar contrato, problema em casa, às vezes é o último ano de contrato do cara, o cara tem que dar a vida, e sim, é diferente o último ano de contrato. Administrar uma vida fora de campo também, né? E aí que tem o staff, às vezes é esposa, mãe, família, os empresários, os amigos, de fazer o cara ter o mínimo de preocupação possível para só jogar bola. E aí às vezes a gente confunde isso com mimo, com o jogador é alienado, é isso, cara, é porque se não for assim, é quase insustentável, né? Ele tem uma vida fora do futebol também, né? E é difícil você concentrar realmente. Talvez ele tenha conversado com algum outro companheiro, mas isso também não te tira o pensamento. Você tá focado no jogo, mas em algum momento você não tá participando, essa lembrança vem, assim. Então, é legal de ouvir, é um cara que é esforçado, é um cara que vem se dedicando bastante com a camisa do Grêmio, e merecido o gol, né? Um gol nesse momento representa muito também, né? É meio que um desabafo também, né? Você tira aquele peso das costas, vai ganhando confiança e dá uma tranquilidade pro segmento da competição para ele. Deixa eu trazer o Mauro Betting aqui também. Mauro Betting, boa noite para você. Grande vitória do Grêmio hoje fora de casa, embalado, né? Depois da vitória no Grenal, o Grêmio hoje até com uma vitória surpreendente para cima do Atlético, os reservas aí do Imortal Gaúcho, pegando o G3 do Brasileirão nesse momento, né? Óbvio que a rodada ainda tem partidas a serem concluídas, mas grande resultado do Grêmio hoje, uma vitória que embala aí o Grêmio do Renato Gaúcho. Tudo bem, Mauro? Tudo ótimo, o melhor momento do Grêmio no Campeonato Brasileiro, claro, o pior momento do Atlético Paranaense pelo conjunto da obra, e há 3 semanas era completamente diferente, né? Era o Furacão muito bem, o Grêmio muito mal. O Eric lembrou isso, né? A gente tinha 5 vitórias seguidas, estamos líder no grupo da Libertadores.
Mas aí agora engata 3 derrotas seguidas, já vira crise, né? Ah, e parece uma coisa absurda, né? Que nem, por exemplo, imagina um time que tem tudo para ser campeão, que não ganha depois de 11 anos um título, vê um adversário maior ganhar 10, 11 vezes seguidas, o time vem de 10 vitórias seguidas, o outro time vem de 4 derrotas seguidas, você vai enfrentar esse time com uma das maiores torcidas, é claro que você vai ganhar, e não ganha. E de novo, Aconteceu gente, hoje, né? Aconteceu hoje no Campeonato Alemão, para variar, deu o Bayern de Munique, pela 6ª vez nessa sequência não deu o Borussia Dortmund. E vamos falar de pipocada, essas análises rasteiras. Pipocou. Mas, de novo, é só ver a reação do Royce, e eu gostaria de novo o que fez a Muralha Amarela, a torcida do Borussia Dortmund. Você não vai dizer que não é uma torcida que não seja diferente. leal, né? É a torcida que todo jogo leva 82 mil pessoas sempre, tudo soldado, tudo vendido, e acaba o jogo, uma tristeza abissal, a maior derrota da história do clube, a maior perda disso. Daqui a pouco a gente fala, mas a gente pode falar de tudo ao mesmo tempo. Para falar o seguinte, gente, a questão é humana. Então, assim, o Roy está daquele jeito, os torcedores estão daquele jeito, o que o Bruno Vini acabou de falar. Bellingham, assim, cara, então, de novo, a gente tem que lembrar, mas os caras ganham muito, os caras que não acordam 5 da manhã para quebrar pedra, gente, isso é a vida. Como cada um tem suas questões, um pouco mais, um pouco menos. É a vida de cada um. Nesse mundo deplorável, que fala que tudo é mimimi, que tudo que... O início, o melhor do jogo hoje foi fazer a bola rolar. Quando todo mundo senta no gramado em homenagem ao Vinícius Júnior. O jogo hoje, dane-se o que aconteceu. Porque o que aconteceu hoje demorou para acontecer. Hoje vai entrar, inclusive, com mensagem ao próprio Vinícius Júnior. Maravilhosa. Na camisa. Menino do berço, menino de ouro, então assim, de menino do coração. Então assim, o que está acontecendo no jogo é muito menor. Pergunta para a família do Bruno Vini. Então essa emoção que a gente tem com o futebol nos dá, que nos propicia, para a gente poder lembrar que a gente tem família, que tem mãe, e até que não tem, é isso que a gente vê. O que aconteceu no jogo não importa. O importa mesmo, porque tudo aqui é paixão, gente. Eu estou aqui, todos nós estamos aqui porque somos apaixonados. Tudo que o Douglas vivenciou de história, de superação, para um monte de coisa, cara, tem